Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao portal do Cargos e Carreiras. Meu nome é Marta, eu sou professora e coordenadora aqui do SES na área de Direito Notarial e Registral, sou autora também de livros jurídicos nessa área e sou tabeliã. Pessoal, hoje eu vim bater um papinho com vocês a respeito da atividade notarial e registral, que é uma atividade que gera muitas dúvidas, e também eu vou falar para vocês um pouquinho dos concursos nessa área, os concursos de outorga de delegações de notas e de registros, que também são chamados de concursos de cartório. É isso mesmo, gente. A partir de 1988, com a Constituição Federal, os cartórios, eles só podem ser providos por meios de concurso público. Então, isso quer dizer o quê? Que qualquer outra forma de provimento, ela é considerada inconstitucional, tá? Então, aquela história lá de cartório passar de pai para filho, de ser hereditário, de você ganhar o cartório, né, do Poder Executivo, não existe mais, tá? Hoje, somente por meio de concursos públicos de provas e títulos, e a gente vai tratar disso aqui com vocês também. E o que são os cartórios, na verdade? Os cartórios, e aí vocês vão ouvir muito falar também de outras nomenclaturas, por exemplo, serventias extrajudiciais, ofícios extrajudiciais, isso são os cartórios, tá? Eles são os locais onde funcionam os serviços notariais, e aí a gente associa a tabelionatos, e no Brasil nós temos o tabelionatos de notas e o tabelionato de protesto. Já também a gente vai ver a especificidade de cada um deles. E também os cartórios são os locais onde funcionam os serviços registrais. Então, os notariais e os registrais. Os registrais a gente vai associar aos ofícios de registros. E aqui nós temos o ofício de registro civil das pessoas naturais, de pessoas jurídicas, de títulos e documentos e de registro de imóveis. E também a gente vai ver as atribuições de cada um deles. Então, gente, os serviços notariais e de registros, eles são atividades que são exercidas em caráter privado, mas que constituem funções públicas. Por quê? Porque por força do artigo 236 da Constituição Federal, essas atividades, elas não podem ser exercidas diretamente pelo Estado, e sim por meio de uma delegação. E aqui, atenção, eu falei delegação, não é concessão. Também geram muitas dúvidas aqui no que diz respeito a essa nomenclatura, tá? Não é concessão, é delegação. Delegação a quem? A particulares. Então, aqui mais uma informação. Não pode ser pessoa jurídica. As delegações, elas são para os particulares. Que particulares são esses? São aqueles que foram aprovados naquele concurso de provas e títulos, e aí ele se torna o titular. E quem que é o titular, então, do cartório? É o profissional do direito, ele é dotado de fé pública, ele exerce essa atividade por sua conta e risco, e ele recebe por meio de emolumentos. Então, aqui também uma dúvida constante de quem não está na área. A pessoa, o candidato vai lá, ele pega o edital do concurso de cartório e ele vai ver a remuneração e não tem essa remuneração. Não tem como você pegar um edital lá do Ministério Público, da magistratura, que fala direitinho lá a sua remuneração mensal. Aqui nos cartórios não é assim, porque a gente recebe por meio de emolumentos. E o que são os emolumentos? Os emolumentos são a contraprestação do serviço prestado. E o STF já decidiu que ele tem natureza jurídica de taxa, portanto, tributos, né? Então, devem ser obedecidos também os princípios tributários ali da anterioridade e tudo mais. Que mais, gente? A lei, esses emolumentos, eles vão diferenciar de estado para estado, tá? Então, por quê? O que acontece? Existe uma lei, que é a Lei 10.169, de 2000. Essa lei, ela traça normas gerais dos emolumentos. É uma lei federal. Só que os estados e o Distrito Federal, eles têm leis que tratam de normas específicas de emolumentos. Por exemplo, então, fixação do valor, tá? Por isso que você vai ali num cartório no estado de São Paulo, no cartório no estado do Rio, e esses emolumentos, esses valores que devem ser pagos aos cartórios, eles são diferentes, tá? Então, diferenciam de estado para estado em razão
de que cada estado existe uma lei de emolumentos. Pessoal, como eu tenho muita informação para dar para vocês, porque é realmente uma carreira muito específica, até para os estudantes do direito ele gera algumas dúvidas, então eu vou basear aqui a minha apresentação, que não pode ser muito longa, em 4 partes, tá? Então, baseado em quê? Nas dúvidas que geralmente surgem em relação a essa atividade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o ingresso na atividade notarial e registral, vamos falar também das especialidades e atribuições de cada cartório, vamos trazer dicas de estudos e também vou falar um pouquinho do nosso curso completo para cartórios aqui do SES. Então, vamos lá. Parte 1. Ingresso na atividade notarial e registral. Como faz para você ser um tabelião, um registrador? Também já a gente vai ver a diferença dessas atribuições. Então, a primeira coisa, a gente vai encontrar dispositivos ali no artigo 236 da Constituição, a Lei 8935, nos artigos 14 a 21, ela também traça normas a respeito dos concursos públicos de cartório e também, gente, as resoluções 80 e 81 do CNJ, principalmente a 81, hoje ela regulamenta os concursos de cartório, tá? Então, existe ali algo mais padronizado, tá? Na 81. Inclusive, essa resolução 81, quem quiser dar uma adiantadinha, não, por exemplo, ainda não abre um concurso de cartório lá do seu estado, nessa resolução ela tem uma minuta do edital, para você ficar sabendo mais ou menos como é que funciona. Então, vale a pena ler. A Lei 8935, gente, essa lei é o Estatuto dos Notários e dos Registradores, ela seguiu à risca o disposto no artigo 236, parágrafo 3º da Constituição Federal, que estabelece que o ingresso na atividade notarial e de registros depende de concurso de provas e de títulos, não se permitindo que qualquer serventia, qualquer cartório, ele fique vago sem a abertura de concurso de provimento e de remoção. Também vamos ver qual que é a diferença dos dois. Por mais de 6 meses. É claro, gente, que esse prazo, ele muitas vezes ele não é respeitado, mas hoje a gente tem um CNJ atuando fortemente aqui nesse quesito, então tem muito concurso. Esse ano mesmo já abriram vários concursos de cartório e ainda tem muita coisa por vir aí, tá? Eu falei em concurso de provimento e de remoção. Qual que é a diferença dos dois? Aquele certame de provimento é o concurso que se dá por provas e títulos e ele é destinado a quem? A admissão dos candidatos que ainda não estão na área que preencherem os requisitos do artigo 14 da Lei 8935. Que requisitos que são esses, pessoal? E aí eu trouxe aqui para vocês, quem quiser acompanhar comigo ali, é o artigo 14, tá? Habilitação em concurso público de provas e títulos, nacionalidade brasileira, capacidade civil, quitação com as obrigações eleitorais e militares, diploma de bacharel em direito. Aqui também geram muitas dúvidas. Por quê? Só o bacharel em direito poderia prestar a prova de cartório? Não, gente, não é só o bacharel em direito. Enfatizando aqui que ele não precisa ter o OAB também, tá? Que difere também de vários outros concursos. Os candidatos não bacharéis em direito que tenham exercido, atenção aqui, por 10 anos, função em serviços notariais e registrais, contados da data da publicação do primeiro edital, eles também podem prestar a prova de cartório, tá? O que mais? Só para a gente continuar. Verificação, é do artigo 14 ainda, tá? Da Lei dos Notários e Registradores. Verificação de conduta condigna para o exercício da profissão. E a prova de remoção. O que é essa prova? Essa prova, gente, ela é destinada aos titulares já de cartórios. Então, quem já está na área, tá? Mas basta estar na área? Não. Tem que exercer essa atividade por mais de 2 anos
por enquanto, né, a norma diz que tem que ser naquele estado que você atua. Então, se você atua no estado de São Paulo, você só pode prestar a prova de remoção para o estado de São Paulo, tá? Na data da publicação do primeiro edital. Então, esses 2 anos devem ser contados da data da publicação do primeiro edital. É também um concurso de provas e de títulos, não bastam só títulos, tá? E quanto às vagas, como que é feita a divisão dessas vagas, dessas delegações vagas? Delegações, quando eu falo em delegações, para quem não é da área, eu estou falando em cartórios, tá? Então, cartórios vagos. O preenchimento, ele funciona da seguinte forma: são 2/3 das delegações vagas para o concurso de provimento e 1/3 das delegações vagas para a prova de remoção. Atualmente, eu já tratei aqui com vocês, também falei rapidinho, mas existe um modelo padronizado assim, dos concursos em cumprimento à resolução 81 do CNJ. Vale a pena você ler essa resolução, tá, gente? Como que o concurso ele é realizado? Então, ele é realizado pelo Poder Judiciário e a banca ela vai ser composta, isso aqui já é uniforme, tá? Isso vale para todos os estados. A banca ela é composta por um desembargador, que ele será o presidente da prova, por mais 3 juízes, por um notário ou tabelião, um registrador, um membro do Ministério Público, um advogado, em todas as suas fases. E quais são as fases desse certame? O certame, gente, ele é composto de 4 fases. A gente tem a primeira etapa, que é a prova objetiva de seleção. Essa prova ela tem caráter eliminatório. Também a prova escrita e prática, de caráter eliminatório e classificatório. Essa prova ela é, via de regra, composta por uma dissertação, por uma peça prática e por questões dissertativas. Claro, em matérias atinentes à atividade notarial e registral. Também em outras matérias, mas via de regra, a dissertação e a peça prática, principalmente, ela vai tratar ali da matéria notarial e registral. O que mais? A terceira fase, que é a prova oral, ela também é de caráter eliminatório e classificatório. E, por fim, a prova de títulos, de exame de títulos, que é de caráter classificatório. E aí os candidatos, eles vão ser declarados habilitados na rigorosa ordem de sua classificação. Então, a partir de sua classificação ali, é que ele vai escolher a sua serventia, tá? Vamos falar um pouquinho dele já investido na função. Então, o delegatário, né, o tabelião, o registrador, já investido na função, ele pode, para o desempenho de suas funções, contratar prepostos, ou seja, contratar colaboradores. E aqui não tem concurso não, tá? É tudo por conta e risco ali do delegatário. Esses prepostos, eles são substitutos, então deve o tabelião ter um substituto ali nas suas ausências, escreventes e auxiliares também. Aqui é importante. A remuneração é livremente ajustada, mas sempre só podemos contratar nos termos da CLT. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque vocês vão ver em alguns cartórios ainda existem funcionários estatutários, tá? Mas hoje não pode mais, é proibido. Então, não dá para a gente também tratar dessa matéria aqui, porque o nosso tempo é pequeno, tá? E também acho que foge um pouquinho. Então, vejam que a delegação é por nossa conta e risco. Por que isso, gente? Aí eu trago um dispositivo muito importante para vocês, que é o artigo 28 do Estatuto dos Notários e Registradores, então, a Lei 8935. E o que ele diz? Que o gerenciamento administrativo e financeiro dos cartórios é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular. Só um adendo aqui, a responsabilidade hoje do tabelião e do registrador, ela é subjetiva, tá? Até 2016, a maioria da doutrina e jurisprudência entendia que a responsabilidade é objetiva, mas em razão da lei de 2016, hoje ela é subjetiva, não tem mais celeuma aqui. Continuando, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal. Então, atentem aqui. Cabendo-lhe estabelecer nessas
cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos, de modo a que sempre, tá, gente, a obter uma melhor qualidade na prestação de serviço. Isso, inclusive, é um dever do tabelião do registrador, previsto no artigo 30 da Lei 8.935. Certo? Para a gente finalizar essa primeira parte aqui, também acho interessante trazer para vocês como que se extinguem essas delegações. É dúvida de muitos, porque às vezes eles perguntam assim, mas você é titular para sempre do cartório? Não, existem, via de regra, sim, tá? Mas existem algumas hipóteses que ocorre a perda da delegação, ocorre a extinção, na verdade, da delegação. Então, quais são? A morte, né, do titular, e aí o concurso, ocorrendo essas hipóteses que eu vou trazer para vocês, o cartório ele vai para edital e aí vai ter concurso, tá? Então, morte, aposentadoria facultativa, atenção aqui, aposentadoria voluntária não se aplica aos serviços notariais e registrais. Voluntária não, gente, desculpa, compulsória, aquela dos 70 anos, não se aplica mais a atividade notarial e registral. Já houve julgados falando que se aplicam, mas não se aplicam, isso já está pacificado, tá? Invalidez também extingue a delegação, renúncia, então, por exemplo, o titular não quer mais ser delegatário, ele vai lá e renuncia, ou ele prestou outra prova de cartório, escolheu um cartório que ele queria, também ele renuncia. E a perda? Aí a perda também, gente, é tema para uma aula só, tá? Quem quiser dar uma olhadinha, passa no artigo 35 da Lei 8.935, que tem as hipóteses de perda de delegação. Então, sobre o ingresso na atividade notarial e registral, bem resumido, é isso que eu trago para vocês. Então, quem quiser complementar essa parte, passa lá no artigo 236, parágrafo 3º da Constituição, Lei 8.935, artigos 14 a 21, e também, principalmente, nas resoluções 80, essa resolução é interessante porque trata da vacância dos cartórios, também, dentre outras coisas, e também a resolução 81, tá? Vamos trazer agora um pouquinho da estrutura dos cartórios, das especialidades e das principais atribuições de cada um deles. Então, essa informação, mesmo para quem não está interessado em prestar a prova de cartório, eu acho ela relevante até para o dia a dia da pessoa, porque, gente, os serviços notariais e registrais, eles estão no cotidiano das pessoas. Então, você quer realizar uma compra e venda ali, dependendo do valor, você vai precisar ir no cartório. Para tirar a certidão de nascimento, casamento, óbitos, você vai precisar ir no cartório, tá? E por aí vai. Então, é uma informação relevante tanto para quem interessou na atividade, como para quem também é um cidadão. Eu fiz um quadrinho aqui, acho que fica mais didático assim, para trazer essa informação. Então, pessoal, a gente tem aqui os serviços notariais e de registros. Esses serviços notariais e de registros, eles podem ser cumulados, tá? Existem alguns estados, vários estados até, que cumulam essas funções notariais e registrais. Por exemplo, você vai ver cartório de notas, tabelionato de notas, cumulado, por exemplo, com o registro civil das pessoas naturais. Então, aqui a gente tem um serviço registral e aqui um serviço notarial. Da mesma forma também que existem estados em que cumulam tabelionato de protesto, então serviço notarial, com um registro de imóveis, tá? Então, tenham isso em mente também para não fazer confusão. Falando em serviços notariais, a gente vai associar a tabelionatos. E aí, como eu falei para vocês, no Brasil a gente tem o tabelionato de notas e o tabelionato de protesto. O titular do tabelionato de notas, ele é o notário ou tabelião. O titular do tabelionato de protesto é o tabelião de protesto, tá? E os ofícios de registro? Temos ofício de registro civil das pessoas naturais, ofício de registro de títulos e documentos e pessoas jurídicas. Esses dois aqui, eles sempre são cumulados, tá? A gente vai ver a atuação de cada um deles. E o ofício de registro de imóveis. E aí, o titular
Jamais falem dono de cartório, isso não existe, isso é pejorativo, tá, gente? A gente não é dono de cartório, a gente é delegatário do poder público, oficial registrador. E, por fim, a gente tem esses ofícios e tabelionatos de registros marítimos. Tá? Ele é um número muito restrito aqui no Brasil, também vou tratar bem rapidinho deles com vocês. E o titular, ele é tabelião e oficial de registro. Deixa eu só regular esse ar, gente, porque senão fica complicado aqui. Então, a gente vai ver as atribuições de cada um deles. Primeiro, a gente vê as atribuições dos tabelionatos, né? E depois dos ofícios. Então, vamos começar ali. Tabelionato de notas. As atribuições e competências do tabelião de notas, elas estão previstas no artigo 6º e 7º da Lei 8.935. Então, de uma forma geral, o que cabe ao notário? O notário, gente, ele é um legítimo preventor de litígios. Quando a gente for ver as atribuições dele, vocês vão perceber isso. Além de ser também um conselheiro jurídico imparcial das partes. Imparcial, tá? Que é diferente do advogado, que ele é um conselheiro parcial de vocês. Então, o que compete aos notários? Compete a ele formalizar juridicamente a vontade das partes, compete a ele autenticar fatos, autenticar cópias, reconhecer firmas, compete a ele também, aqui uma atuação muito importante, lavrar escrituras e procurações públicas, porque, gente, a escritura pública é o título que vai dar ingresso ao registro de imóveis. Já já a gente fala sobre isso também. O artigo 108 do Código Civil, olha lá o que ele diz. Que, não dispondo a lei em contrário, a escritura pública ela é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes os salários mínimos. Tá? Então, quando ocorrer isso aqui, tem que fazer escritura pública. Mas só quando ocorrer isso? Não. Por exemplo, existem leis que, não obstante o valor, não importa o valor aqui, tem que fazer escritura pública. Por exemplo, Constituição do Direito Real de Superfície. Outro exemplo, Pacto Antinupcial. De outro giro, a gente também tem leis que também não importam o valor e dispensam a escritura pública. Por exemplo, atos e contratos de alienação fiduciária, operações do sistema financeiro de habitação e por aí vai. Tá? Eu quero destacar aqui uma atuação muito importante do tabelião de notas, que foi prevista pela Lei 11.441 de 2007. Essa lei, o que ela fez? Ela possibilitou fazer inventário, partilha, separação e divórcios consensuais no cartório, tá? Por meio de escritura pública. Então, esse tema ele é regulamentado pela Resolução 35 do CNJ e também, hoje, atualmente, até acrescentou mais coisas que faltavam ali na resolução pelo novo Código de Processo Civil. Aqui, gente, essa lei completou 11 anos, né, em janeiro, e ela tem, que ela é de 2007, ela tem um grande exemplo aqui, temos aqui um grande exemplo de desafogo do Poder Judiciário. Estou falando isso para puxar a sardinha, não, eu estou falando porque isso foi comprovado com vários estudos, tá? O que mais que é da competência do tabelião de notas? Lavrar testamentos públicos e aprovar testamentos cerrados. Então, atenção aqui, o tabelião de notas não lavra testamento cerrado, ele apenas usa a prova. Outra atribuição também do tabelião de notas, que já era relevante, mas ela ganhou uma relevância ainda maior em razão do novo CPC, porque o novo CPC elencou a ata notarial como meio expresso de prova. Passa lá no artigo 384 para você comprovar isso. Tá? Então, cabe ao tabelião de notas também lavrar atas notariais. Para que serve essas atas notariais? Elas servem, gente, para várias coisas, tá? Para comprovar coisa, para comprovar um acontecimento, para comprovar um fato jurídico, seja ele natural ou voluntário, que acarrete alguma consequência jurídica. E aí eu trouxe para vocês vários exemplos
que isso também está muito no dia a dia do cidadão, tá? Por exemplo, olha essa letra A. A ata notarial, ela pode ser usada, por exemplo, para comprovar a existência e o conteúdo de sites da internet. Ou, se alguém te xingou lá no seu Facebook, foi desrespeitoso, faça uma ata notarial que pode servir futuramente como meio de prova, tá bom? O que mais que serve a ata? Comprovar a realização de assembleia de pessoas jurídicas. Gente, só estou trazendo exemplos, tá? A incidência dela que é muito grande. Comprovar o estado de imóveis na entrega de chaves, por exemplo, no contrato de aluguel. Comprovar questões afetas às reclamatórias trabalhistas e indenizações por danos materiais, atestar a presença de uma pessoa em determinado lugar ou a ocorrência de qualquer fato, tá? Para a gente fechar aqui as atribuições do tabelião de notas, a gente também tem que lembrar da importância dele no combate à lavagem de dinheiro, tá? Mas aí já é também tema para palestra, não cabe eu discorrer sobre isso agora. Vamos para outro tabelionato, que também é um tabelionato muito importante, é o tabelionato de protesto de títulos e documentos de dívida. O que é o protesto, na verdade, gente? O protesto, ele é um ato formal e solene, pelo qual se comprova o descumprimento e a inadimplência originada em um título, e atenção aqui, e outros documentos de dívida. Então, o que pode ser levado a protesto? Também quem não tem muita intimidade ainda com a matéria notarial e registral vai achar que só pode ser levado a protesto títulos de crédito. Então, a primeira coisa que vem em mente são os cheques, as duplicatas, as notas promissórias. Esses também, tá? Mas com a Lei 9492 de 1997, que é a Lei de Protesto, hoje protestamos também outros documentos de dívida. E o que é documento de dívida? Pessoal, com essa expressão, outros documentos de dívida, houve uma discussão sobre o alcance dessa expressão, tá? E aqui também não cabe eu trazer para vocês todas essas etapas, essas mudanças de conceito. Eu vou fazer um resumão, tá? Porque ele passou realmente por várias etapas. Então, o que seria documentos de dívida? Não são somente títulos executivos judiciais e extrajudiciais dotados de certeza, liquidez e exigibilidade de cunho pecuniário. Eles são também, mas não é só isso. Hoje a gente tem um conceito bem ampliado. Então, o que é documento de dívida hoje? Qualquer documento representativo com conteúdo econômico, ou seja, de cunho pecuniário. Isso é importantíssimo ter, tá? Então, isso exige, gente, do tabelião de protesto, uma qualificação bem mais abalizada. E aí, essa é a razão do tabelião de protesto eles ser considerados por muitos doutrinadores clínicos gerais, porque eles têm que saber hoje vários ramos do direito, e eu vou falar para vocês aqui. Tá? Então, ele tem que saber o direito empresarial, em razão dos títulos de crédito, ele tem que saber bastante o novo Código de Processo Civil. Hoje, isso já era possível antes, mas ficou escancarado a possibilidade de protesto de decisão judicial. Por quê? Porque o novo CPC, ele trata dessa matéria agora expressamente. Então, quem quiser olhar, artigo 517 do novo CPC trata do protesto de decisão judicial. Ainda mais, gente, o 528 do novo CPC, ele especifica ainda mais esse protesto de decisão de débitos alimentares, tá? E o que mais que o tabelião tem que estudar? Tributário. Por quê? Porque protestam-se hoje certidões de dívida ativa, então CDAs. Essa possibilidade também ela já era possível desde 1997, quando da entrada em vigor da Lei 9492, porque ela é considerada um documento de dívida, tá? Só que isso também ainda ficou mais destacado, por quê? Porque teve a inclusão no artigo 1º da Lei de Protesto, do parágrafo único que possibilita expressamente esse protesto. Então, protesto de CDA da União, Estados, Distritos Federais, municípios e suas respectivas autarquias e fundações, tá? Também já foi pacificado porque o STF recentemente
ele decidiu pela constitucionalidade do parágrafo único do artigo 1º. Esse protesto, particularmente, ele é bem interessante porque ele é uma alternativa à execução fiscal. Execução fiscal que a gente sabe que abarrota o poder judiciário e não deixa o judiciário fazer o que ele realmente tem que fazer, tá? Então, isso também não estou puxando sardinha aqui, temos inúmeros estudos, estatísticas comprovando isso. O protesto é muito mais rápido, aliás, a celeridade dele é um dos princípios do protesto, então, o devedor tem que pagar em até 3 dias. O custo é infinitamente menor do que de uma execução fiscal e o melhor de tudo, desafoga o poder judiciário, né? Deixando realmente para o poder judiciário cuidar do que ele realmente deva cuidar. E o direito civil, por que que hoje ele tem tanta relação com o protesto? Gente, porque a gente protesta vários tipos de contratos. Os contratos, eles podem se encaixar ali no conceito de outros documentos de dívida. Então, professora, dê exemplos para a gente. Contrato de aluguel, hoje é protestável. Contrato de alienação fiduciária. E aqui, uma novidade que pode ser para vocês, caso vocês não saibam. É possível protestar contratos de honorários advocatícios, tá? Apesar ali da vedação do artigo 42. Por quê? Porque o órgão especial do Conselho Federal da OAB, ele decidiu, e aqui foi por unanimidade, que o advogado ele tem sim direito de reclamar os seus créditos, os seus pagamentos no cartório. Tá? Então, como que o órgão entendeu? Ele entendeu que protesta-se esses créditos como esses débitos, né, como documento de dívida de natureza não mercantil e não como título de crédito, tá? Que tem natureza mercantil e é vedado lá a duplicata no artigo 42. Também, ainda falando da relação do direito civil com o protesto, podemos protestar, tem até em alguns estados leis a respeito, encargos condominiais, confissões de dívida e por aí vai. É uma infinidade de contratos, tá, gente? Direito do trabalho também tem relação com protesto. Por quê? Porque os termos de conciliação da Justiça do Trabalho, as sentenças trabalhistas também podem ser levadas a protesto. Quem quiser saber um pouquinho mais da atribuição do tabelião de protesto, dê uma olhadinha no artigo 3º da Lei 9492 e também no artigo 11 da Lei 8935. Pessoal, fechamos aqui tabelionatos, né? Vimos tabelionato de notas e de protesto. Vamos adentrar agora para o registro de imóveis, o RI. O que é o RI? O RI é o depositário de todas as informações referentes à propriedade imobiliária. Então, a ofício de imóveis cumpre, na forma da lei, garantir a publicidade, a autenticidade, a segurança, a eficácia e a disponibilidade dos atos jurídicos. Que atos jurídicos? Os atos jurídicos constitutivos, declaratórios, translativos, extintivos de quê? De direitos reais sobre imóveis. Então, o registrador de imóveis, o registro de imóveis, na verdade, ele estabelece o direito de propriedade. O que eu estou querendo dizer com isso? Que vocês já devem ter ouvido aquele ditado de quem não registra não é dono. Então, não basta você ter o título lá, não basta você ter ali o seu contrato, né, o seu escrito particular, não basta você ter a escritura pública ou qualquer outros títulos previstos no artigo 201 da Lei Registral. Por quê? Porque esses são apenas os títulos que devem dar entrada ao cartório de imóveis. Então, só os títulos, sem o registro, você não é considerado dono, tá? Isso não tem só no Brasil não, viu, gente? Sistema alemão e por aí vai. Muita gente acha que só tem no Brasil, mas não é não. Tem que dar uma estudadinha antes. Então, essa serventia, ela arquiva, então, reparem que ela arquiva o histórico completo do imóvel. E aí você, dando conhecimento a quem que é o titular,
quais são as modificações dessa titularidade, os ônus que possam pesar sobre esse imóvel. Isso tudo, gente, dá muita segurança jurídica para quem vai comprar, tá? E as atribuições do registrador de imóveis? E aí não tem como eu trazer para vocês todas, porque a gente tem lá no artigo 167 da Lei de Registros, a Lei 6.015, para quem quiser olhar, é um dispositivo muito grande, então eu posso trazer alguns exemplos. O que pode se registrar no registro de imóveis? Compra e venda de bens imóveis, doação, permuta, hipotecas legais judiciais e convencionais, instituição de bem de família, servidões, usufrutos e por aí vai. Mas falando em registro de imóveis, eu também quero trazer uma novidade recente do novo Código de Processo Civil, que é a possibilidade de fazer uso capião, da uso capião ela ser feita em cartório, no cartório de imóveis, tá? Previsão, artigo 216A, que foi incluído pelo novo CPC, e também tem no novo CPC, que é o 1071. E quem quiser ver mais sobre isso, o provimento 65 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Então, temos aqui também outra hipótese de desafogo do Poder Judiciário, tá? A possibilidade da usucapião ser feita em cartório. Vamos para outro registro, que é o Registro Civil das Pessoas Naturais. Ele é o queridinho por muitos e são chamados também de ofícios da cidadania. É aqui, nesse cartório, gente, que acontece o registro ou o assento dos atos mais relevantes, dos atos jurídicos mais relevantes da pessoa natural. A manutenção desses assentos, ela não é importante só para a própria pessoa. Ela é importante também para a nação, para a sociedade, porque, por exemplo, para fins de estatística, o registrador ele tem que enviar vários dados a várias instituições, e aí a gente pode citar o IBGE, e também a manutenção desses assentos ela é importante para todas aquelas pessoas que com essa pessoa se relacionam, tá? Então, o que são registrados ali no RCPN? No RCPN são registrados os nascimentos, os casamentos, as conversões da união estável em casamento, os óbitos e natimortos, as emancipações, as sentenças de interdições, ausência, morte, as transcrições ali daqueles assentos de nascimento, casamento e óbito que ocorreram no exterior, tá? Aí vai lá, tem um livro específico para isso, opções de nacionalidade, sentenças de adoção, lembrando que hoje a adoção só pode ser feita por sentença, não pode mais ter escritura pública de adoção. E tem também uma novidade recente que eu acho legal trazer para vocês, né? Porque temos que evoluir com a sociedade. Então, tem a Lei 13.484, essa lei ela possibilitou o registro de paternidade e maternidade. Ela trata, na verdade, socioafetiva, também fala de registro de reprodução assistida e barriga de aluguel, nos cartórios de RCPN. Mas aí, vocês podem estar se perguntando, professora, eu já fui num cartório de registro civil, mas eu fui fazer uma autenticação de cópia, eu pedi uma autenticação de cópia. É possível isso? Porque a autenticação de cópia, a gente viu que é um ato notarial, faz no cartório de notas. É possível sim, tá? E é também um ato notarial, a autenticação de cópia. Só que o que acontece aqui? Não é sempre, tá, gente? Em alguns estados, onde já existia uma lei específica, quando da publicação da Lei dos Notários e Registradores, o artigo 52 dessa lei 8935, ele expressamente permite que os oficiais de registro civil das pessoas naturais, eles pratiquem alguns atos notariais. Alguns. Só esses que eu vou falar para vocês. Quais são eles? Lavratura de procurações e revogação, tá? De procurações públicas. E atenção aqui, não pode ser lavrado no RCPN procuração em causa própria, tá? Não pode. O que mais que pode? Subestabelecimento e reconhecimentos de firma e autenticações de cópia. Pessoal, tem uma outra novidade recente também, que é o provimento 66 de 2018 do CNJ. Olha só, aqui também é um avanço. Ele dispõe sobre a prestação de serviços prestados pelo RCPN
mediante convênio, credenciamento e matrícula com órgãos e entidades governamentais e privadas. Professora, não entendi. Então, eu vou dar uma novidade para vocês. O provimento, ele permite ao cidadão fazer a carteira de identidade ou passaporte nos registros civis das pessoas naturais, tá? É tudo mediante convênio ali, tá? Tem que ser acordado, mas esse provimento hoje permite o cidadão fazer a identidade dele, o passaporte, nos cartórios de registro civil das pessoas naturais. Então, para a gente fechar aqui o RCPN, quem quiser estudar um pouquinho mais a fundo, dá uma olhadinha no artigo 29 da Lei de Registros e também no artigo 9º do Código Civil, que trata das atribuições, tá? Do tabelionato do registro civil. Vamos agora para outro registro civil, e aqui não é de pessoas naturais, é de pessoas jurídicas. Então, o RCPJ, Registro Civil de Pessoas Jurídicas. O que são registrados aqui nesse cartório? Então, no RCPJ, são inscritos os atos constitutivos da sociedade simples. Sociedade empresária pode? Não, sociedade empresária é da competência da junta comercial, tá? Então, aqui só sociedade simples, registro de associações, fundações, partidos políticos. Por que é importante esse registro? Porque sem esse registro, essa pessoa jurídica, ela não adquire personalidade jurídica. Então, o registro aqui é constitutivo e essas pessoas somente adquirirão personalidades jurídicas com o registro. Dá uma olhadinha no artigo 114 da Lei 6.015, que ali você vai ver todas as atribuições do RCPJ. Estamos quase terminando aqui. Vamos para outro cartório, que é o Registro de Títulos e Documentos. É o RTD. O RTD, eu deixei ele praticamente por último, porque ele tem competência residual. Então, no RTD, serão registrados todos os documentos que a legislação não tem atribuído aos outros cartórios aqui que a gente viu. E aí a gente pode destacar, por exemplo, você quer registrar para dar publicidade, tá? Não tem ali nos outros cartórios essa atribuição, você vai lá, registra para dar publicidade. O que mais? Para notificação extrajudicial. O que mais? Conservar, aqui é importante também, conservar e perpetuar os negócios realizados entre as pessoas físicas e ou jurídicas. E aí, gente, se você quiser também dar uma olhadinha mais a fundo nessas atribuições mais específicas, você vê o artigo 127, o 129 e o 160 da Lei 6.015, tá? E a gente fecha aqui o RTD. E para a gente finalizar, os ofícios e tabelionatos de registros marítimos. Lembra que eu falei para vocês? Esses são cartórios de atividade e número muito restrito no Brasil. E eles são determinados a uma única espécie contratual, qual seja a dos negócios relacionados ao comércio marítimo, tá? Então, só para dar exemplo, a gente tem pouquíssimos aqui no Brasil. A gente tem na Bahia, tem no Rio de Janeiro, no Maranhão, acho que são 5 cartórios desses só, mas vale a pena a gente trazer aqui, tá? E quem quiser ver todas as atribuições desse cartório, passa no artigo 10 da Lei 8.935. Pessoal, então percebam aqui, cada cartório tem uma especialidade, mas em todos eles são garantidos a publicidade, a autenticidade, a segurança e eficácia, tá? Isso é um atributo, são atributos de todos os cartórios. A atividade notarial e registral, ela tem uma importância social muito grande na sociedade contemporânea. Por quê? Porque elas previnem e solucionam, né, trazem solução dos litígios ao oferecer segurança jurídica aos atos e fatos ali formalizados em sua competência, em cada uma de sua competência, exercendo, inclusive, aqui, que é o que eu acho mais importante, um relevante papel na desjudicialização e desafogo do poder judiciário, tá? Tem mais, gente, os serviços notariais e registrais, eles estão também em constante modernização e progresso, em razão aqui da dinamicidade da evolução da sociedade. Então, vou citar exemplo. Hoje já temos registro eletrônico, inclusive temos várias normas, vários provimentos do CNJ que trazem essa temática. Também
possibilidade ali do registrador civil, ele realizar habilitação, celebração, conversão de união estável, de casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Então, não precisa aqui de decisão judicial, você dá uma olhadinha na resolução 175 do CNJ, tá? Então, estamos modernizando e também acompanhando aqui a dinamicidade da sociedade. Fechamos esse tópico, vamos para o terceiro tópico, que são dicas de estudo. Então, se você se identificou ali com algum cartório, você pode estar pensando, então, o que eu preciso para ser tabelião ou registrador? Pessoal, primeira coisa, também é uma observação que eu vou enfatizar, deem uma lidinha na resolução 81, tá? Ela é muito importante na 80 também, para você conhecer ali mais sobre os cartórios. A resolução 81, ela é padronizada, só que em alguns aspectos, em outros não. Então, algumas diferenças existem de concurso de estado para estado, por exemplo, em relação à divisão de questões, tá? Então, em alguns estados, existe as bancas, elas pedem uma quantidade enorme de matérias registrais, o que eu acho super correto. Vamos supor, por exemplo, no estado de São Paulo, no universo de 100 questões, uns 4 concursos, eles estão pedindo 45 questões de registros e 20, salvo engano, de direito civil. Depois eu vou explicar por quê, porque o direito civil é a nossa Bíblia. A gente vai fazer alguns diálogos de fontes já já, tá? Isso não só no estado de São Paulo, Amazonas também, por exemplo, em vários estados. Em outros estados também a incidência é muito grande, mas menor que essa quase porcentagem dos 50%, tá? E via de regra, são questões, claro, né, devem ser mais cobradas mesmo, questões registrais e de direito civil. Mas também, o que se pede nas provas de cartório? Todas as matérias praticamente jurídicas. Então, civil, processo civil, penal, processo penal, tributário, empresarial, administrativo, conhecimentos gerais. Mas a gente vai focar aqui agora, no que se refere a dicas, na parte específica, na parte de cartório, que é para isso que eu vim aqui, né, gente? Se for para falar de parte geral, chama outra pessoa. Então, quais são as principais leis que a pessoa que quer prestar concurso, ela tem que saber? Então, as principais leis, tá? Não são só essas, são as principais, essa que você não pode errar de jeito nenhum. É a Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015, a Lei dos Notários e Registradores, que é a Lei 8.935, a Lei de Protesto, que é a Lei 9.492, e a Lei de Emolumentos, é a Lei 10.169, também sempre junto com a Lei Estadual de Emolumentos. Além disso, o que é essencial, não vão para uma prova de cartório sem saber, sem estudar, porque houve uma proliferação de normativas regulamentando a atividade notarial. Que normativas? Quem fez isso? Do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, e também da Corregedoria Geral dos Estados. Aqui é importantíssimo. São as normas da corregedoria de cada estado. Cada um tem um nome. Código de normas, normas da corregedoria, consolidação da parte extrajudicial, por aí vai. Todos os estados têm, alguns em formato de código, outros apenas vários provimentos, tá? Mas não deixem de ir para a prova. Vou enfatizar aqui, não vão para uma prova de cartório sem saber essas normativas estaduais, tá? Elas tratam do serviço e também dos provimentos, resoluções, recomendações, orientações do CNJ que tratam da matéria notarial e registral. E o ideal de estudo? Pessoal, na minha ideia, tá? Pode ser que você não concorde, mas o ideal de estudo, lei, mais comentários de leis e doutrina, mais jurisprudência, e aqui a gente vai ver que tem coisa específica no que tange a cartório, questões e, principalmente aqui, diálogo de fontes. Vou explicar por quê. Então, vamos começar com lei. Não tem muita novidade, não. Lei seca, importantíssimo, despenca em primeira fase e também em prova oral cai bastante. E aí que eu vou trazer outra dica imprescindível no que tange a lei.
leis estaduais que tratam da parte cartorária. Quais que eu reputo essenciais. Não vão para a prova sem ler e também levem numa eventual segunda fase. Primeira, vocês já estão sabendo, as normas da corregedoria, a lei de emolumentos, né? Já vimos que cada estado tem uma lei de emolumentos, e também a lei do ITCMD, tá? Que geralmente é acompanhada por um decreto. O ITCMD é um tributo estadual, a gente vai ver por que ele é importante. Nós, tabeliães e registradores, nós somos colaboradores fiscais, então a parte tributária ela é bem importante. Quem está no estado de São Paulo, eu ainda recomendo esse decreto aqui, 60489. Ele estabelece a forma de prestação de informações pelos notários sobre as transações com veículos automotores terrestres, tá? Então, para São Paulo, é importante esse decreto também. Vamos falar um pouquinho de doutrinas e leis comentadas. Por que que eu acho muito importante, principalmente na parte de cartório, você estudar leis comentadas? Porque, gente, a Lei 6.015, ela é de 1973. Então, ela é um pouco antiga no que se refere à lei, né? Vários artigos, eles estão em desusos, apesar de não terem sido revogados, tá? Isso pode induzir um candidato a erro. Também, é claro, estudar a doutrina não é novidade para ninguém. Você vai bem para fazer dissertação, você vai bem para fazer a peça também, responder provas orais. E aqui também é um ponto importante, falando em jurisprudência agora. Nos casos dos cartórios, dos concursos de cartório, por que ela é tão importante? E aí eu não estou falando só de jurisprudências do STF, do STJ, dos tribunais locais, não. Essas são importantes também, principalmente ali no que se refere, nos julgados referentes à atividade notarial. Eu estou falando aqui de jurisprudências administrativas. O que é isso, professora? Elas são aquelas decisões do Conselho Superior da Magistratura e da Corregedoria Geral de Justiça atinentes à atividade notarial e registral. E por que que você fala que é tão importante estudar jurisprudência administrativa? Pessoal, pelo seguinte, as questões práticas, pode ser dissertação, pode ser questão dissertativa ou mesmo a peça prática, elas geralmente são tiradas desses julgados, tá? Então, daí a importância de você ler na íntegra também esses julgados, porque além de ser uma aula, você aprende outros conteúdos, né? Ali, periféricos, que não se tratam especificamente da matéria, você consegue matar a sua peça prática. Esse estudo ele é importante não só para a segunda fase, mas também para todas as fases, porque tem estados que pedem jurisprudência, né? É mais difícil em primeira fase, mas alguns pedem. E também é importante, é legal você colocar numa dissertação, por exemplo, o julgado que tem a ver com aquele tema. Além de mostrar conhecimento, na minha opinião, mostra também um respeito ao estado que você está prestando a prova, tá? O examinador vai te olhar ali de outro jeito. O que mais? Estudar por questões. Por que é tão importante? Estudar por questões e provas anteriores. Aí você vai falar, para fixar a matéria. Sim, claro, também. Mas, gente, a gente sabe que ninguém consegue estudar tudo de tudo, né? É impossível. Então, as questões são importantes também para você direcionar os seus estudos. Então, você pega lá a prova, várias provas, né? Não só uma, claro. Aí faz uma estatística. Então, vamos supor que cai 10% de sustação de protesto, 15% sobre o registro e por aí vai, tá? Então, essa é importante, aí você dá uma delimitada ali, uma direcionada nos seus estudos. Então, outra coisa, é válido também você pegar questões de provas que não sejam de cartório, claro que constem no edital, mas que sejam da mesma banca. Então, por exemplo, uma magistratura da VUNESP, né? São Paulo, concurso de cartório, a VUNESP faz. Aí você pega lá a prova da magistratura da VUNESP, pega a parte ali de direito civil. Não precisa pegar, por exemplo, um direito penal, porque o direito penal tem incidência pequena nos cartórios, mas o direito civil, por exemplo, é importante. Tá? Eles costumam também repetir muita questão.
Vamos agora para a cereja do bolo, que são os diálogos de fonte. Então, outro ponto essencial para a gente estudar é fazendo diálogos de fontes, remissões, conexões com outros ramos do direito. Por quê? Porque não se estuda jamais o direito notarial e registral sozinho, tá? E aqui vale um parênteses que eu quero tratar, do direito civil e os cartórios. Quando você for estudar, isso vai te ajudar muito a assimilar a matéria. Quando você for estudar, então, a matéria notarial e registral, para um melhor rendimento, faça associação com a parte de direito civil que a gente associa ali a matéria notarial e registral. Vou clarear na cabeça de vocês. Então, por exemplo, nos cartórios de notas, vocês vão ver que o direito civil está presente sempre. Então, o que você vai estudar junto com notas? Você vai estudar o direito dos contratos, o direito das sucessões, o direito das obrigações. No registro de imóveis, você vai estudar, junto com o registro de imóveis, o direito das coisas. Só das coisas? Não. Contratos, que a gente registra contratos, sucessões. A legislação esparsa é extremamente importante para o registro de imóveis. Por exemplo, a nova lei da regularização fundiária, loteamento, incorporação imobiliária, alienação fiduciária e por aí vai, tá? Então, façam essa associação. O registro civil das pessoas naturais, aqui acho que está bem claro, né? Você vai estudar direito de família junto. O RCPJ, o que você pode estudar? Sociedades, ali do Código Civil, você pode estudar a personalidade jurídica da parte geral e por aí vai, também legislação esparsa. E o RTD, bastante contratos, também legislação esparsa, tá? Vamos, para não ficar puxando só o saco do direito civil, mas é que o direito civil realmente ele é a nossa Bíblia, gente. A gente faz o diálogo de fontes também com outros ramos do direito e atividade notarial e registral. Então, vamos ver o seguinte. Atividade notarial e registral e o direito administrativo e constitucional. Os serviços extrajudiciais, né, assim como quaisquer outros, eles devem obedecer, em primeiro lugar, à Constituição. O que isso quer dizer? Que aqueles princípios do artigo 37, o famoso LIMP, né, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, eles são de aplicação plena nas atividades cartorárias. Por quê? Porque também compreendemos espécies de serviços públicos. Então, aqui mais uma dica, estudem serviços públicos ali na parte da administrativa. O que mais? Atividades notariais e registrais e o direito empresarial. Já falei um pouquinho ali para vocês na parte de protesto, né, por causa, obviamente, de títulos de crédito, mas também a gente pode trazer aqui as sociedades empresárias por causa do RCPJ, do Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Que mais? Atividades notariais e registrais e o direito tributário. Então, no que tange à área tributária, gente, existem várias normas e dispositivos importantes para a atividade notarial e registral. Por quê? Porque lá no artigo 30 da Lei 8935, ele diz que compreende dever do tabelião e do registrador a fiscalização dos impostos. Então, nós somos também colaboradores fiscais, tá? Em razão disso, é muito importante a gente saber os tributos em espécie, especialmente o ITCMD, o ITR, o ITBI. Então, vale você ler aquelas leizinhas específicas também desses tributos, tá? Outra coisa, somos contribuintes de ISS, tá? Vale também estudar ali questões específicas do ISS. O que mais? Recebemos por meio de emolumentos. Ora, o STF já diz que emolumentos têm natureza de taxa, portanto, tributo. Então, observação ali dos princípios tributários. DOI, declaração de operação imobiliária. E o que mais? Responsabilidade tributária. Por quê? A gente tem um artigo direcionado para a gente no CTN, que é o 134. Apesar dele falar em solidariedade, em responsabilidade solidária, né? Na verdade, a responsabilidade, isso já é pacífico, ela é subsidiária, tá? Então, se a gente não fiscalizar ali, vai em cima da gente. O que mais? Aqui muito importante também, atividade notarial e registral e o CPC.
Pessoal, com o novo CPC, a atividade notarial e registral, ela ganhou várias atribuições. O CPC, pessoal, ele é marcado, esse CPC de 2015, ele é marcado pela desjudicialização. Então, houve uma migração da competência do Poder Judiciário para o âmbito extrajudicial. Houve, então, uma reengenharia da jurisdição. Houve um fomento à pacificação, tá? Tá, mas, professora, dê exemplos. Já dei. A uso capião, por exemplo, extrajudicial, que pode fazer hoje uso capião nos cartórios. O que mais? Homologação do penhor legal. Tem uma série, olha, eu elenquei para vocês que é importante a gente saber para a nossa atividade, tanto para o dia a dia dos cartórios, quanto para a questão de provas. Então, se você quer delimitar seu estudo ali no CPC, não tem muito tempo para ver, estudem esses tópicos aqui, tá? Protesto de sentença, já tratei de alguns com vocês. Ah, gente, temos disposições sobre emolumentos no novo CPC também. É o artigo 98 do CPC, tá? Depois dêem uma olhadinha. Salvo engano, inciso 9. Acho que é isso mesmo. Para a gente finalizar aqui, atividade notarial e registral e o direito penal. Então, o direito penal, obviamente, ele tem uma menor incidência nas atividades notariais e registrais. Mas eu vou destacar ainda alguns crimes que são de real interesse para as atividades cartorárias. Quais são? Também até para você delimitar seu estudo. Caso cai tudo, tá, gente? Em tese, no edital cai tudo. Mas existem vários concursos que direcionam e que têm a ver mais com a área. Então, quais são? Crimes contra o casamento, artigos lá 235 a 239. Crimes contra o estado da filiação, artigo 241 a 243. Crimes contra a fé pública, crimes contra a administração. Por que crimes contra a administração? Nós somos funcionários públicos? Não, pessoal, isso aqui é pacífico. Nós não somos funcionários públicos, mas nós somos funcionários públicos para fins penais. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: se o tabelião ele pratica um crime lá do tipo da apropriação indébita, ele não vai ser julgado por impropriação indébita, ele vai ser julgado por peculato. Por quê? Porque para fins penais ele é funcionário público, tá? Só para fins penais. Então, por que esse diálogo de fontes entre esses vários ramos do direito, ele é importante? Então, ele é importante tanto para os estudos, para cartório, como para o dia a dia também da atividade, tá? Para você exercer a sua atividade na plenitude. Então, o que eu quero dizer com isso também, pessoal? Nós não somos meros carimbadores, tá? O direito notarial e registral, ele é também uma ciência jurídica e as atividades pré-ordenadas, as nossas atividades, elas garantem a segurança jurídica, elas garantem a paz social e o pleno exercício da cidadania. E é exatamente por isso, porque a gente tem que estar em constante estudo para que a gente possa exercer ali a nossa atividade na plenitude, tá? Então, e para a gente poder exercer, não basta você estudar isoladamente o direito notarial e registral. É importantíssimo você fazer esse diálogo de fontes. Então, nossa atividade hoje, ela ganhou uma juridicidade muito grande. Então, dessa forma, é importantíssimo esse diálogo de fontes. Para a gente finalizar as dicas de estudos, eu tenho uma outra informação preciosa e inédita aqui para falar para vocês. Nas provas de conhecimentos gerais de cartório, não basta você saber ali atualidades, não, tá? Então, geografia, história, literatura, isso é importante também, mas os editais dos cartórios, deem uma olhadinha no que eles têm pedido hoje. Noções gerais de documentos eletrônicos, vocês vão entender por quê. Assinatura e certificado digitais e títulos e certidões em meio digital, infraestrutura de chaves públicas Brasil e por aí vai, tá? Esse é um estudo de tamanha importância e relevância nos tempos atuais e também nos concursos, tá? Se é nos tempos atuais, também o concurso vai lá e pede. E a gente, inclusive, tem uma matéria autônoma de registro eletrônico aqui no curso, tá? Dada a sua importância. Então, para a gente finalizar aqui a nossa explanação, é do curso, um pouquinho do curso que eu vou falar agora. Então, parte 4, o curso
Aguentem aí que eu estou terminando. O que eu quero explicar para vocês, né, de uma forma bem rapidinha também, porque a gente não está sem tempo, como que funciona o nosso curso preparatório completo para cartórios. Esse curso ele é preparatório para as fases, para todas as fases, objetiva, subjetiva e oral, e também trazer algumas inovações que eu fiz aqui. Eu sou a coordenadora do curso, tá? Então, quais matérias que são ministradas no curso? Todas as matérias que o edital pede. Então, a parte geral, não vou repetir, processo civil, civil, por aí vai. E as específicas, mas eu tenho para falar algumas coisas novas para vocês em relação às específicas. Então, a gente tem o geralzão das específicas, que é o tabelionato de notas, tabelionato de protesto, registro de imóveis, registro civil das pessoas naturais, de pessoas jurídicas e RTD, títulos e documentos. Então, além dessas matérias, eu fiz várias inovações no cronograma. Então, por quê? Por causa do que eles costumam pedir também e para inovar mesmo do que eles vão pedir já já. Então, a gente tem aulas de análise de jurisprudência. Eu já falei para vocês aqui a importância de você estudar jurisprudência para uma prova de cartório. E a gente traz jurisprudências administrativas também, tá? Por isso, eu deixei uma matéria autônoma nesse curso. Então, a gente escolhe alguns temas ali que estão em voga, polêmicos, que sempre caem em cartório, e a gente traz para a aula. Outra matéria autônoma que temos, já falei para vocês, registro eletrônico, tá? Tivemos uma proliferação também de provimentos do CNJ no que diz respeito a essa matéria. Então, o CNJ tem regulamentado o registro eletrônico no RCPN, no RI, no RTDPJ, provimentos 46, 47, 48, dê uma olhadinha lá. O 48 foi alterado pelo 59 recentemente. Também temos matéria autônoma de repercussões na atividade notarial e registral, repercussões do novo CPC na atividade notarial e registral, tá? Essa matéria jamais poderia ser deixada de lado, dada as atribuições que o novo CPC nos deu, as novas, né? Outra questão que eu achei muito importante fazer é trazer tópicos específicos no registro de imóveis. Então, a gente tem lá a parte geral e tem a parte dos tópicos específicos. Por quê? Porque trazemos aqui regularização fundiária, uma matéria extremamente relevante para o registro de imóveis, reserva legal e o Código Florestal, time sharing e por aí vai. Também, como eu trouxe ali como dicas de estudos, eu coloquei no final de cada aula resoluções de questões, tá? Então, dado todo o conteúdo, no final na última aula, você tem ali resoluções de questões. O que mais que eu trouxe como matéria autônoma? Também de alta incidência nos concursos. Cédulas de crédito, tá? Gente, eu tenho um livro de questões, inclusive, que eu tive que abrir praticamente um tópico sobre essas cédulas, tá? Eu não abri um tópico ali especificamente, mas eu trouxe aglomerado ali várias questões sobre as cédulas de crédito, porque elas despencam também. Registro de imóveis e o direito agrário, também é uma matéria super importante, temos ela autônoma no curso. Questões de segunda fase, trazer peça prática, dicas de estudos de segunda fase. Tudo isso, gente, a gente traz de forma aprofundada, com riqueza de detalhes por profissionais da área, tá? E esse curso, ele é destinado para quem? Quem que pode fazer o curso completo para cartórios? Para aqueles que queiram lograr êxito nas provas, né, de cartório, eu já falei para vocês quem que pode prestar o concurso. Também para aquelas pessoas que querem fazer uma reciclagem, querem um aprimoramento profissional. Temos muitos alunos que já são notários e registradores. E também para aprofundar academicamente. Você não quer prestar concurso, mas você quer ali dar uma aprofundada no seu estudo. Então, você também pode fazer o curso. Quem mais pode fazer o curso? Essas matérias registrais, elas têm sido pedidas também em vários outros concursos. Por exemplo, no Ministério Público, na magistratura. Claro que de uma incidência muito menor, mas quem quiser fazer também, o curso é destinado para eles. Vantagens do nosso curso, pessoal. Eu vou deixar à vontade vocês entrarem no site para dar uma olhadinha ali, tá? Vai estar tudo, aliás, muito mais detalhado do que eu falar aqui, mas eu queria destacar duas excelentes ideias do SERS aqui.
A primeira, que é a possibilidade de você assistir às aulas direto do celular ou do tablet, tá? Aí você baixa aquele aplicativo SERS no bolso. E também essa que eu achei genial, principalmente para os hiperativos, que é o acelerador de vídeo. Então, você coloca lá, clica, dá para acelerar e desacelerar, mas eu achei legal o acelerador, porque não compromete a aprendizagem, tá? Vale a pena você ver. Pessoal, eu vou quase me despedindo aqui, eu queria falar mais coisas, tem muita coisa para a gente falar, porque realmente é uma atividade muito específica, mas eu não tenho tempo. Então, quaisquer dúvidas, opiniões, críticas, sugestões, você que já é meu aluno, o aluno do SERS, você pode entrar em contato comigo no plantão de dúvidas. Se você não é aluno, você pode entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui. Tem o Instagram, o Facebook e o Twitter. É só colocar lá Marta Eldebes que vocês vão me encontrar lá. São páginas profissionais e nessas páginas vocês encontram ali atualizações legislativas, resoluções de questões, informações sobre concursos de cartório, jurisprudências, artigos atualizados, enfim, novidade em geral. Queria trazer também meus 9 filhotinhos, cada um para uma finalidade, tá? Eu tenho mais um agora, que saiu ontem, que é um livro da minha coordenação, na verdade, que é sobre acesso à justiça e os cartórios, tá bom? Então, aproveitem, muitos concursos de cartório, eles estão por vir, já temos esse ano uma infinidade de abertura de editais, então essa é a hora de você preparar. Então, aproveite a oportunidade, a grande oportunidade de ingressar numa carreira que, gente, que é muito mais do que estabilidade, ela lhe permite exercer um relevante papel para o desenvolvimento econômico e social do país, tá? Isso, sem dúvida, é o mais gratificante. Então, eu desejo a todos bons estudos, muito boa sorte, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.